Você sabe o que é o Mohan? Mulheres. É um coletivo vinculado ao movimento de reintegração das pessoas atingidas pela hanseníase. Foi criado para fortalecer o protagonismo das mulheres atingidas pela hanseníase, combater o estigma e promover seus direitos. Neste ano, celebramos 45 anos de existência do Mohan, movimento de reintegração das pessoas atingidas pela hanseníase. Houve um tempo em que milhares de brasileiras e brasileiros perderam muito mais do que o direito à saúde. Perderam o direito de viver em liberdade. Perderam o convívio com suas famílias. Perderam seus nomes, seus sonhos e, muitas vezes, sua própria identidade. Marcadas pelo preconceito e pela exclusão, pessoas atingidas pela hanseníase foram separadas da sociedade. Suas histórias ficaram escondidas atrás dos muros do isolamento. Há décadas, homens e mulheres caminham juntos, enfrentando o preconceito, estigma e discriminação. Denunciam injustiças, defendem direitos, abrem caminhos onde antes existiam barreiras. Cada conquista nasceu da persistência de quem acreditou que dignidade não é favor, é direito. Por trás de cada vitória existem histórias. Histórias de mães que esperaram reencontrar seus filhos. O meu sofrimento, fui separado da minha mãe, fui morar lá dentro das matas, com 500 metros longe da casa da minha mãe. Famílias separadas pela dor, de pessoas que carregaram marcas invisíveis por toda uma vida. Histórias que não podem serem apagadas, porque lembrar é também um ato de justiça. E foi da memória que nasceu a transformação. Fui massa, hoje sou povo, gente de O Mohan ajudou a construir uma nova realidade. Uma realidade onde a informação combate o preconceito, o estigma e a discriminação. Hoje, celebramos 45 anos. 45 anos de resistência. 45 anos de memória. 45 anos de esperança. E, acima de tudo, 45 anos de vozes que romperam o silêncio e mudaram a história. Hoje converso com Fábio Solon, professor, pesquisador, artista visual e um dos idealizadores da exposição que gerou o documentário Entrelaçadas. Fábio Solon, você é pesquisador, professor, artista plástico e traz esse tema sobre violência contra a mulher atingida pela hanseníase. O que te levou até o tema? Então, eu sou professor da UFP e sou membro do CIATEM, que é o Centro de Inteligência em Agravos Tropicais Emergentes e Negligenciados, coordenado pelo professor Carlos Henrique Neri Costa, e o tema hanseníase veio daí. Só que, logo no início, eu fui convidado pelo Centro Maria Imaculada e pelo Mohan para fazer parte desse processo, dessa movimentação, dessa dinâmica que gira em torno da saúde de pessoas acometidas pela doença. Em determinada conversa, né, com as pessoas que integram o Mohan e o Centro Maria Imaculada, a gente chegou nesse tema de violência, porque muita gente pensa que a hanseníase está relacionada ao estigma e ao preconceito somente. Sim. Mas não. Muitas histórias estão atravessando esse caminho de mulheres, homens também, e um deles é a violência. Aqui no estado do Piauí, violência contra a mulher é um assunto que a gente precisa investir muito. Então, essa é uma demanda do estado do Piauí como um todo, para fazer a nossa discussão sobre a hanseníase, mas também sobre a violência contra a mulher. E se associar os dois temas, dá muito assunto, viu? Um dos fatores, uma coisa que acontece muito é quando a mulher é acometida de alguma doença, ou um filho está doente, ou nasce doente, ou tem algum problema grave, o homem separa, o homem se afasta. E essa é uma violência grande. Essa é uma violência gravíssima, né? A gente está falando de saúde de um ponto de vista individual, mas também de um ponto de vista coletivo. E sendo coletivo, a gente vai ter que discutir sobre família, ter que discutir em relação à comunidade como um todo. Então, esses assuntos também atravessam essa seara toda, assim. Quando a gente fala do estigma e preconceito,
pela falta de conhecimento, pela falta de apropriação desse tema, as pessoas se afastam. Mas a gente tem uma adesão baixa ainda, a gente precisa investir mais energia nessa adesão da comunidade nesses espaços e talvez até estimular que a própria comunidade se organize para discutir isso internamente. Então esses assuntos não são assuntos específicos do grupo da hanseníase, do grupo da universidade. São assuntos que permeiam a nossa vida, a nossa vivência enquanto piauiense, enquanto teresinense. Então, discutir esse assunto dentro de casa, com a família, indispensável. Indispensável. A violência também acontece ali. Hoje, o Sob Outro Olhar recebe mulheres cujas histórias são marcadas pela coragem e pela luta contra um dos maiores desafios enfrentados por quem vive ou viveu com hanseníase, o preconceito. Francilene Mesquita, vice-coordenadora do Departamento de Mulheres do Morran Nacional, vai falar comigo sobre o protagonismo das mulheres atingidas pela hanseníase. Eu represento, o Departamento de Políticas para as Mulheres do Morran Nacional, que existe desde 2018. Esse departamento foi voltado para quê? Para a gente fazer atividades para as mulheres que estão ou já tiveram hanseníase. E esse trabalho, desde 2018 para cá, ele vem aí com uma vasta atividade. Agora, nesse momento de 2026, a gente está focando em uma atividade específica, que é a divulgação do documentário Entrelaçadas. A gente está aí nessa missão de divulgar junto o produtor e o diretor desse grandioso documentário, no qual que você conheceu, assistiu o documentário lá no Terecine. Pois é, eu assisti, fiquei impactada pela força que ele traz, porque assim, campanhas sobre a hanseníase tem, mas ainda é muito pouca, é muito pequena. E precisa vencer o preconceito, mas precisa também falar sobre a doença. Como é que vocês trabalham isso? As campanhas educativas, elas precisam de fato existir. Não apenas existir no papel, mas também de ser executadas as ações. A exemplo que nós temos no Brasil, o Janeiro Roxo. Aqui no Piauí a gente tem o Maio Roxo, que é o mês municipal de combate à hanseníase. Nós temos o mês estadual, também é o mês aí onde a CESAP movimenta todos os municípios do Piauí para fazerem ações voltadas para a hanseníase. E dentro do Departamento de Política para Mulheres do Morran, a gente não só trabalha com a questão da divulgação, da informação da doença, mas o nosso trabalho é voltado também para a questão do cuidado. Nós temos um grupo terapêutico que foi puxado por este Departamento de Mulheres, onde nós temos a doutora Lúcia Osório, que é psicóloga e que acompanhava apenas um grupo de mulheres. Ela se reúne com essas mulheres, a gente tem um grupo de WhatsApp e aí ia para essas reuniões no Meet. Mas só que hoje esse departamento também colaborou para que esse grupo não ficasse só voltado para a atenção ao cuidado às mulheres. Esse grupo hoje ele é misto, então temos homens e mulheres. Então é importante focar que este departamento também não tem um olhar somente para nós mulheres, temos também um olhar para as pessoas como um todo. Pensa-se também em acolher também pessoas com doença de Chagas, outros grupos que a gente considera vulneráveis. Receber o diagnóstico de hanseníase ainda desperta medo em muitas pessoas, mas quando o tratamento é iniciado no tempo certo, a doença tem cura e muitas vezes a experiência vivida se transforma em uma poderosa ferramenta de acolhimento e esperança. Yolanda Rodrigues é uma das 7 protagonistas do filme e relata cada etapa de sua vida. Yolanda, tudo bem? Tudo Seja bom. bem-vinda ao Sob Obrigada. Outro Olhar. Você fala que teve hanseníase muito jovem na família. E aí conta como foi esse início, como foi a sua história. Eu fui diagnosticada 2 vezes, porque a primeira vez eu não fui tratada da maneira como eu tinha sido tratado. E foi eu mesma, que me olhando, sempre gostei de me observar, Achei uma manchinha na minha coxa
E eu mesmo fiz o diagnóstico, né? Mas para tirar dúvida, procurei o médico, né, da família na época, e o tratamento foi só 6 meses. Enfim, pensei que estava tudo ok, né? Com o decorrer de anos passando, aí surgiu o mutirão, né? O mutirão da Hanseníase, né? E eu fui para o mutirão procurar se tinha possibilidade de eu pegar novamente tudo. E nessa curiosidade veio o diagnóstico, né, que eu não fui tratada da maneira como era para ter sido, só foi 6 meses, né? E ela permaneceu, ela se desenvolveu com mais força, né? De um ponto que me deixou sequelas. E fui muito bem tratada no mutirão. O mutirão eu recomendo, né, que tenha sempre o mutirão e que as pessoas venham procurar, né? E outra coisa, não tive manchas. Nas caminhadas eu sentia sensação de pinicação na pele, né, quando transpirava, né? Perda de sensibilidade, quando eu ia ver, já estava queimada ali, quando eu estava fazendo comida, né? Também perda de cabelo, isso também é um fator importante. Câimbras noturnas. E onde eu fui receber o diagnóstico, porque devido às câimbras, né? Passei por 3 avaliações com o médico e o diagnóstico foi esse, estava com hanseníase, né? A cor do moderno é o roxo, tudo que eu vejo tem roxo. Antiga cor do velho, eu quero o novo. Roxo pintado na tela, papel, canção, muro, viela. Parece coisa de maluco, uma cor pra canção. Pode ser nome de rua, cor de parede, boné de menino. A vida precisa de cores que as palavras não têm. Vamos com azul e vermelho, carrego no joelho, encontro até na chuva do príncipe. Raro diamante roxo, paro pra pensar um pouco, se falta o ar. Aguarde, em 1 minuto a gente volta. Yolanda Rodrigues se considera uma mulher de personalidade forte. Aí, quando foi para chamar toda a família, meus 3 filhos mais velhos também estavam com hanseníase, né? Que aí toda a família vai fazer o teste, todos né? passam por uma avaliação, né? E no total eu tenho 5 filhos. Aí os 3 mais velhos, eles estavam com hanseníase. E todos nós fomos tratados, né? Bem mesmo pelo postinho da área da saúde, né? Não tiveram tantas sequelas, somente eu, né? Foi mais forte, foi em mim. Desses meus 3 filhos, o meu filho, que hoje em dia ele tem 20 anos, ele sentia dormência nos 3 dedos da mão, né? A outra, ela sentia irritação na pele. Já é um foco ali para você procurar um profissional de saúde, né? Ah, não descobriu nada ainda. Procura, como se diz, o rascunho, o que realmente está acontecendo, né? E graças a Deus que eles estão bem, não ficaram com sequelas, somente eu fiquei com sequelas. Isso. E você separou na época, né? Ah, ia falar da separação. Quando eu fui começar a fazer a fisioterapia é onde veio a separação, o divórcio, né? Eu era uma mulher casada e passei por esse momento que me deixou mesmo para baixo, né? E foi um momento mais difícil também da minha vida, porque passar por um divórcio, minha filha caçula pequenininha, né? E não poder trabalhar, tinha que fazer 40 sessões de fisioterapia. Eu chegava da fisioterapia cuidar das tarefas de casa e pela parte da tarde eu ia me deitar, porque eu sentia como o meu corpo estivesse com febre, né? Aí eu disse, eu não vou ficar boa não, porque eu tô ficando pior, mas com
Passado o tempo, aí onde eu fui entender que houve melhora e muito, fui sofrer preconceitos. Eu me isolei também, né? Não queria estar saindo assim, porque vem as perguntas, né? E a gente, como mulher, a gente não quer se olhar no espelho e ver você com o rosto inchado, com seu cabelo um pouco danificado devido ao medicamento. A gente se isola um pouco. Enfim, eu deixei de me olhar no espelho. Cheguei a um ponto de querer desistir, né, do tratamento, mas eu consegui, né, com a ajuda de Deus, primeiramente, e com os profissionais da saúde, e também na questão do mutirão, eu conheci uma médica do qual ela me apresentou o Mohan, Piauí, né, toda dúvida que eu tinha, eu perguntava ali, essa doutora também, né, que é a doutora Rosa Maria, né, ela me deu um suporte muito bom mesmo na questão de dúvidas, porque causa um abalo mesmo na gente que, se você for falar para alguém, quando você está fazendo tratamento, a primeira coisa que a pessoa vai dizer, não tem cura. Quer dizer, tem cura, a medicina evoluiu, uma semana que você está tomando medicamento, você não transmite mais. E sobre a questão do isolamento, me serviu para quê? Para que eu viesse me desenvolver psicologicamente. O Mohan ajudou muito. Ajudou muito. E como ajudou? Eu participava muito mesmo com a Francilene Mesquita, né, com outras mulheres, e eu via que tinha mulheres que estavam numa situação pior do que a minha. É onde foi que começou o entrelaçado, onde a gente começou a se unir e entender que a mulher que é afetada, que foi curada, mas ficou com sequela, mexe no ambiente da gente em todos os lugares, em casa, família, trabalho, né? Eu, particularmente, não trabalho empregada, só mesmo em casa, fazendo minhas tarefas de casa, né? E onde a gente foi ganhando força. E quando houve o convite, eu, particularmente, não pensei duas vezes, né? Porque passar conhecimento, eu penso isso, nunca é demais. É muito bom. E falar da sua vida, trazendo exemplo, trazendo coragem. Você é uma mulher forte. Eu falar da minha vida para as mulheres que vão ver, né, essa entrevista, que estão em tratamento, que ficaram com sequela, não se esconda. Deixe no oculto aquilo que você está passando, transpareça para outras pessoas. Ah, mas fulano vai falar isso, isso. Não. Passe o conhecimento para frente. Quando a gente decidiu fazer o entrelaçado, a gente não pensou duas vezes, de se expor. Entender que tem pessoas que precisam ter mais conhecimento da hanseníase. Como é feito o trabalho de vocês, o trabalho específico com as mulheres? Você já falou um pouco, tem um grupo de WhatsApp, esse trabalho de cuidado, porque precisa, são várias etapas, né? Sim. Na verdade, o tratamento da hanseníase não é só a medicação, né? Precisa de cuidados. E esses cuidados vai para além de medicamentos. O que nós mulheres queremos, né, com esse cuidado? É ser ouvida, é ser escutada. Isso também é uma forma de cuidado. Então, dentro do Departamento de Mulheres, o que a gente faz é esse papel de aproximação com aquela mulher, ouvir as suas demandas e, junto com o movimento, a gente pensar, né, em ir lá junto ao gestor para pensar em políticas públicas voltadas para mulheres com hanseníase. Os números são estarrecedores. O Brasil, segundo país que mais é atingido, o Piauí também, né, o Nordeste. Existe uma grande falha de notificação. A gente conhece que o Piauí e o Brasil tem um destaque, infelizmente, negativo, né, em projeção mundial, mas o que a gente precisa investir, Norma, é na notificação. Muitos profissionais de saúde ainda ficam muito inseguros em relação ao diagnóstico. Então, o que a gente está investindo enquanto universidade? Tentando formar esses futuros profissionais e contribuir com o desenvolvimento de novos profissionais, né? E aqueles que estão com a gente no dia a dia, para que, em uma situação, entendendo que o Piauí é endêmico em relação à hanseníase, se alguém aparecer com uma mancha, lembrar da hanseníase. O diagnóstico ele é realmente clínico,
ele não depende de muitos instrumentos, né? Muitos exames. Ele é visual. Então a gente precisa investir energia na preparação da pessoa que está na ponta, o profissional de saúde que está lá, próximo da comunidade, nas UBSs, nas unidades básicas de saúde. Apesar de entender que é endêmico, que o Piauí tem um destaque negativo, o Brasil também, ainda existe subnotificação. Me fala aí das campanhas. Elas são suficientes? Eu penso que não, porque o que não é falado não existe. Então, se ninguém fala nessa possibilidade, como você está dizendo, tem uma mancha, já pensar que pode ser a hanseníase. Se não é falado, se não há uma campanha o ano inteiro, que eu acho que deveria ter. A gente tem uma discussão no nosso grupo, né? Nosso grupo de trabalho, eu vou falar assim, que envolve muita gente. Mas a gente fala que, em se tratando da hanseníase, o esforço é de janeiro a janeiro. Tem algumas datas bem significativas no estado, por exemplo, né? No Brasil como um todo, janeiro é uma referência, mas a gente tem maio e setembro dentro do estado e do município que ajudam a gente a falar sobre esse assunto. Mas o esforço é diário. Essas mulheres que vocês entrevistaram, que estão lá no documentário como um todo, são militantes. Elas todos os dias estão com o tema hanseníase na cabeça e tentando mobilizar mais gente, sensibilizar mais pessoas. Às vezes é um trabalho assim micro, sabe? Mas ele faz a diferença também. Então eu aposto muito na força dessas pessoas. Pessoas acometidas, pessoas atingidas, curadas da hanseníase, que estão no dia a dia sofrendo ainda muitas sequelas em relação à doença, né? E que movimentam a sua rede e tentam movimentar mais pessoas, sim, para essa sensibilização e mobilização. Na universidade, eu tenho uma disciplina que é no primeiro período da medicina, da UFP. E aí eu chamo essas pessoas para contribuir. Vira e mexe, o Paulo Rodrigues está lá, vira e mexe, Fran está lá. A gente sempre está movimentando os alunos, que são futuros médicos e médicas, a entender esse lugar, esse tema, e tentar, de fato, se encontrar e se enxergar no futuro como uma pessoa que pode ajudar outras pessoas, que pode contribuir com esse diagnóstico. O respeito, a informação e a solidariedade são os caminhos para vencer o preconceito. Até o próximo Sob Outro Olhar. O projeto que a gente está trazendo aqui para o Museu do Piauí é a exposição Vozes contra o estigma, a violência e outras temáticas que estão atingindo mulheres acometidas pela hanseníase no estado do Piauí. Estar aqui, né, na exposição chamada Vozes, que as mulheres tiveram a oportunidade de se expressar as suas dores através da arte e assim elas se expressando as suas dores através da arte, elas liberam as suas emoções e se sentem mais incluídas na sociedade, que muitas vezes nós mulheres que somos acometidas pela hanseníase, nós mergulhamos nas águas mais profundas, porque nós nem sequer temos o direito de ficar doentes, porque as pessoas nos olham já diferente. Alguns maridos, né, não entendem porque a gente está doente, seja a sociedade, que também é preconceituosa quanto à questão da hanseníase. Mas só por ser mulher, nós já sofremos vários tipos de violência. Nós não podemos sequer usar a roupa que nós queremos e nem sequer nós podemos adoecer. E a gente está aqui numa atividade do CIATEM da UFP, que é uma exposição de arte, buscando aproximar a ciência com a comunidade. Essa exposição nasceu de um projeto de pesquisa qualitativa em saúde, com foco em hanseníase, mas esse ano especialmente sobre mulheres atingidas pela hanseníase e vítimas de violência. A gente foi para campo, entrevistou mulheres que foram vítimas de violência, acometidas pela hanseníase. Cada uma das histórias foi representada aqui nessas telas por meio tanto do trabalho da Rita como do meu. As mulheres também participaram dessa exposição a partir da sua produção, né? Ao final das entrevistas, elas eram convidadas a produzir arte a partir da sua experiência, da sua história de vida, e isso está constando na primeira sala. Na segunda sala é o trabalho dos pesquisadores, que tiveram um olhar atento em relação a cada uma dessas experiências e cada uma das histórias. Então, quando a gente fala em hanseníase, né, pensar que é uma doença secular, extremamente estigmatizante, né, uma doença incapacitante fisicamente,
Então ela mexe muito com a vaidade, com a questão estética. E para a mulher, né, para a gente que é muito cobrado isso nessa sociedade, né, é um peso a mais nesse diagnóstico, né, quando as mulheres têm esse diagnóstico. Então elas tendem porque a própria doença, a medicação, muda a cor da pele, tem a questão das manchas, tem a questão das lesões, dos nódulos, e estuda muito visual e afeta muito o psicológico delas, né? E, assim, o Brasil, ele reconhece os crimes de Estado, que é a ditadura militar e a segregação da hanseníase. E isso, nenhuma outra doença infecciosa provocou um impacto tão grande na vida das pessoas como a hanseníase, porque ela tirou as pessoas da casa delas e segregou, né? E isso ainda hoje impacta nesse estigma, né? As pessoas pensam, você está com um diagnóstico, você é mulher, já tem uma série de questões que você tem que resolver, que se é a cuidadora, que se é a fortaleza da família. E aí, quando você está com a hanseníase, você está vulnerável, e de repente você que cuida de todo mundo, não tem ninguém para cuidar de você. E o interessante de trabalhar com a arte nessa exposição aqui, trazer esse lúdico, é justamente para a gente refletir, né, enquanto mulher, as mulheres acometidas, que essa vulnerabilidade pode se transformar em força, e tem se transformado em força, e tem ressignificado. E a arte, ela ajuda muito nisso, né, a gente compreender as nossas fortalezas, as nossas fraquezas, e ressignificá-las e renascer a partir delas, né? Bom dia. É um prazer para a gente aqui no Museu do Piauí receber esse trabalho tão importante, né, do professor Fábio Solon e toda a sua equipe da Universidade Federal do Piauí, com esse tema tão importante, né, e que precisa realmente, né, ser apresentado dessa forma tão bonita.